dia, igreja, graça e paz. Bom dia, igreja, graça e paz. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes novamente, Juízes capítulo 6. Esse mês nós vamos ficar em Juízes e nessa história fantástica deste homem chamado Gideão. Amém? Vou terminar com o próximo domingo, se assim o Senhor o permitir. Diz assim a palavra do Senhor: neste meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezeritas para segui-lo. E enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando-os às armas, e também a Azer, a Zebulon, Naftali, e também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez, e naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Vamos até aqui, depois nós vamos ler um pouquinho mais, amém? Aí onde você está mesmo, curva a vossa cabeça, peça graça a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu rogo que o Teu Espírito fale conosco. Pai, eu posso, Senhor, tentar fazer o meu melhor e tentar elucidar o texto, mas eu sei, Senhor, que somente o Teu Espírito, Pai, convence os corações, ministra dentro de cada um, Pai, e eu creio nesta ação de Deus, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos a semana passada uma mensagem aí também de Juízes, cujo tema que eu abordei: você é chamado por Deus para levar libertação. Quem estava aqui a semana passada? Muitos estavam aqui. Você é chamado por Deus para levar libertação. E nessa oportunidade eu quis mostrar para vocês, através do chamado de Gideão, como é que a gente pode entender o nosso chamado, o que a gente precisa fazer e entender da parte do Senhor para corresponder ao chamado de Deus. Foi essa a mensagem da semana passada. E nessa semana eu quero mostrar para vocês que quando Deus nos chama, Ele está preparando também a sua vida e a minha vida. O tema de hoje é: Deus está preparando os seus soldados. Deus não somente nos chama, mas depois de um chamado, começa um processo de preparação, muito necessário para que você possa ser usado por Deus. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que querem servir a Deus, mas pulam a etapa da preparação. E quando isso acontece, quando nós pulamos a etapa da preparação, o serviço não é bem feito. O serviço não é bem feito. E ao invés de muitas vezes contribuirmos de forma produtiva para o reino de Deus, às vezes nós servimos como pedra de tropeço na vida de pessoas, porque não estávamos preparados para este chamado. Bispo, eu tenho que fazer então um seminário de 5 anos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu vou falar para vocês e mostrar que a preparação é algo que acontece no nosso dia a dia. É um processo diário, onde Deus nos chama para um relacionamento, a fim de nos prepararmos para sermos usados por Deus. Só recapitulando a mensagem passada, quando eu falei sobre o chamado de Deus, eu disse que nós precisamos clamar ao Senhor antes de qualquer coisa, colocar o Senhor em primeiro. Antes de procurar ajuda, devemos buscar da parte do Senhor as respostas para as nossas vidas.
Em segundo lugar, eu falei que é necessário nós estarmos abertos para ouvir os profetas de Deus. Deus levantou um profeta quando a nação estava apavorada e clamando ao Senhor. Deus levanta homens, Deus usa a sua palavra, a fim de que a sua igreja seja advertida. O profeta tem a função principal de ser um porta-voz de Deus, a fim de advertir, corrigir, chamar o povo de volta para o caminho. Então nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Ele fala de várias maneiras, amados, e principalmente através da sua palavra. Terceiro lugar, eu falei para vocês que nós temos que entender que, por incrível que pareça, Deus vê valor em cada um de nós. Amém? Eu digo por incrível que pareça, porque eu não sei você, mas eu me sinto tão indigno de tal coisa, mas mesmo assim eu creio que Deus vê alguma coisa que muitas vezes eu não consigo enxergar. E Deus fala para Gideão: você é um forte guerreiro. E nós vimos isso a semana passada, porque Deus está vendo além daquilo que nós vemos. Deus nos fez, conhece a sua virtude e vai te ajudar também a vencer as suas imperfeições. Posso ouvir um amém? Aleluia! Em quarto lugar, eu disse que é necessário entendermos que Deus usa grandes e pequenos. Porque na maioria das vezes, quando nós entendemos esse chamado de Deus, vem em nós aquele sentimento de inferioridade. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu sou pequeno. Ah, eu não tenho conhecimento. Ah, eu não sou muito bom nisso ou naquilo. Deixa eu te dizer o que eu disse a semana passada. Deus é especialista em usar pessoas que não têm condições. É a sua melhor especialidade. Deus chama os que não são para confundir aqueles que são. Deus chama aqueles que não têm nada para confundir aqueles que se dizem sábios. Portanto, meu querido, é você mesmo. Seja bem-vindo aos chamados de Deus. Amém? E em último lugar, que nós vimos a semana passada, é que a primeira coisa que Deus deu ordem a Gideão é que ele tinha que arrumar a sua casa. Tinha algumas coisas ali que precisavam ser tiradas. Principalmente a idolatria que estava instalada na casa do seu pai, na sua casa. Uma idolatria ali dentro. E aí eu disse para vocês que às vezes nós pensamos em idolatria como uma imagem que as pessoas se curvam diante dela, também pode ser. Mas idolatria pode ser tantas outras coisas. Tudo aquilo que a gente substitui Deus se torna uma idolatria. Tudo aquilo que toma a primazia de Deus pode se tornar uma idolatria. Portanto, o Senhor disse para mim, para você e para todos nós: põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Amém? E eu não toquei no assunto da questão do corpo, mas depois eu fiquei pensando, eu devia ter falado, porque é algo que Deus tinha colocado no meu coração. Nós somos templo do Espírito Santo. Aqui é uma morada de Deus em nós, o nosso corpo. Portanto, pôr em ordem a sua casa também é cuidar do seu corpo. Amém? É um tema necessário, né? E que a igreja tem que se despertar para a necessidade de cuidar bem do seu corpo, meu querido. É o seu bem maior que Deus te deu. Ele é a sua força que vai levar você adiante. A igreja tem que despertar para um cuidado do corpo, em nome de Jesus. Amém? E agora então entramos na mensagem de hoje com a graça de Deus. Deus está preparando os seus soldados. Deus não pode simplesmente jogar você em uma batalha sem que você esteja preparado para guerrear. Há um tempo de preparação, e esse tempo começa no momento em que você se abre para o Evangelho de Jesus Cristo. Esse tempo começa quando você entendeu que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e é a vida. E você, talvez no seu quarto fechado, ou talvez num lugar público, ou talvez dentro do seu carro, você fez uma oração simples, onde você disse: Senhor, eu quero me entregar ao seu senhorio. Quando a gente faz isso, amados, e isso é de coração, não é algo mecânico, não é algo imposto, então Deus começa um trabalhar em nossas vidas.
E a primeira coisa que Deus precisa trabalhar em nós, amados, é curar algumas feridas de incredulidade. Algumas feridas de incredulidade. Todos nós somos deficientes, em parte, com relação à nossa fé. Ninguém é perfeito em fé, nós crescemos em fé. Por isso que a Bíblia diz que é de fé em fé. Mas ninguém pode erguer uma bandeira e falar assim, eu sou, ou eu tenho uma fé já completa, uma fé perfeita. E não era diferente com este gigante chamado Gideão. Se você perceber lá no chamado dele, no capítulo 6, que nós estudamos a semana passada, um anjo de Deus chega para ele. Olha que não foi qualquer um, foi um anjo vindo da parte do Senhor. E ele identificou como um ser celestial. Acredita-se que era o próprio Jesus encarnado. Né? O anjo, quando fala o anjo do Senhor. Então este anjo chega para ele, e ele dá uma resposta dura para o anjo. Vocês lembram disso? O anjo fala para ele, forte guerreiro, o Senhor é contigo. E a resposta de Gideão foi o seguinte, o Senhor é comigo, se fosse comigo não estava essa coisa ruim que está acontecendo tudo aqui. Se o Senhor fosse conosco, não estaríamos nessa peleja sofrendo. Amados, e quantos de nós, consciente ou inconscientemente, já falamos igual Gideão? O Senhor, se o Senhor fosse comigo, não estava acontecendo isso, não estava acontecendo isso no meu trabalho. Minha namorada não tinha largado de mim. Meu namorado não tinha me abandonado. O Senhor não é comigo. O Senhor não é comigo. A nossa deficiência é que nós vivemos para frente, mas só entendemos as coisas quando olhamos para trás. Não é assim? Vivemos olhando para frente, temos que olhar para frente, mas o entendimento das coisas que acontecem, só nos acontece quando então passa um tempo e você olha para trás. Porque às vezes isso que você está reclamando e dizendo, o Senhor não é comigo, foi um livramento. Chuta que é macumba. Chuta que é macumba. Às vezes temos que deixar ir mesmo. É um processo de Deus. Às vezes o ônibus para no ponto e alguém tem que descer da nossa história, da nossa caminhada. Faz parte. Mas Gideão mostra que tinha um problema com relação à fé. Ele tinha um problema com relação à fé. Primeiro ele fala isso do Senhor, fala, se o Senhor fosse comigo ou conosco, as coisas estariam melhor. E depois ele vai mais longe e fala assim, o Senhor nos abandonou. Ele fala isso para Deus. Está lá na Bíblia, no capítulo 6. O Senhor nos abandonou. E olha como Gideão precisava ser tratado nessa área. Ali então o anjo ministra a ele. Ele reconhece que é um mensageiro de Deus. Ele traz uma oferta para este anjo. Acontece toda aquela situação que nós vimos na semana passada. E ele tem a consciência que foi visitado por Deus. Que era Deus que estava falando com ele. Ao ponto dele dizer, eu vou morrer, porque eu vi Deus. E então, novamente é confortado o coração dele, não, você não vai morrer não, fica tranquilo. Depois disso tudo, ele ainda coloca Deus à prova mais 2 vezes. Esse texto que nós lemos da lã, meu irmão, não tem nada de bonito aqui não. Aqui mostra a fragilidade humana com relação à nossa fé em Deus. Você acha que Gideão precisava de mais 2 provas dessa? O Senhor falou com ele pessoalmente, gente. Olha, eu não sei, mas se um anjo de Deus falar comigo pessoalmente, meu pai, eu acho que eu rasgo céus e terra para tentar fazer aquilo que ele me ordenou. Mas Gideão tinha deficiência no crer. Deficiência no crer. E todos nós trazemos algumas marcas do passado que fazem com que a gente seja deficiente na hora que precisamos crer. Sim ou não? Como diz o pregador. Por quê? Porque às vezes nós já tivemos áreas da nossa vida em que nós buscamos a Deus e não houve resposta.
Às vezes, no físico, nós lutamos contra algumas coisas que nos são acometidas na nossa área física, de dor ou de enfermidade, e nem sempre recebemos um milagre extraordinário de Deus. E parece que não, meu querido, mas isso vai ficando na nossa alma. Às vezes, consciente ou inconsciente, está aí dentro. E Deus quer nos sarar, para que possamos ser instrumentos de Deus na sua obra. Posso ouvir um amém? E qual o mecanismo que Deus usa? Diz lá no versículo 34, nessa versão da NVI, diz que o Espírito se apoderou de Gideão. Eu prefiro a tradução que diz que o Espírito revestiu, porque apoderar dá um sentido assim de que Gideão já estava assim, completamente conduzido pelo Espírito Santo, né? Se apoderou, todas as suas ações eram ações dirigidas pelo Espírito Santo, e que não é fato, mas revestiu, traz uma visão um pouco mais assim, cobriu, vestiu novamente, colocou sobre ele o seu manto. O Espírito Santo, meu querido, é o agente divino que vai nos levar à cura das nossas almas. É o Espírito Santo. Ele começa a tratar conosco. É assim um processo divino. E ele começa a tratar conosco para que essas feridas sejam saradas, porque você precisa crer na ação de Deus. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. E às vezes somos deficientes demais nessa área. Demais. E Gideão mostrou essa deficiência, e Deus então teve misericórdia dele. O que é bonito em Jesus, o que é bonito no nosso Pai Celestial, é que apesar das nossas deficiências, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Olha, eu no lugar de Deus aqui, nesse pedido de Gideão, eu ia chutar o balde, e você? Falar, você deve estar de brincadeira comigo, não está não? Será que você ia falar assim com o Gideão? Eu já vim do céu até aqui, falei com você pessoalmente, te dei uma missão, falei que eu vou ser contigo, você ainda vem me falar de lã, você ainda vem me falar dessa historinha de lã no orvalho, lã seca, lã molhada. Mas Deus não é assim, graças a Deus, graças a Deus. No Evangelho de Mateus, coloca aí para mim, faz favor, Mateus no capítulo 12, no versículo 20, é uma descrição que está falando do próprio Senhor Jesus, diz assim que o Senhor, Ele não esmaga o caniço quebrado, como está nessa versão aqui, Ele não esmaga a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Está fumegando um pouquinho, tem gente que está só fumegando, está vindo na igreja empurrado, às vezes é a mulher que empurra, às vezes é o marido que empurra. Acorda, vamos sim. Ah, você tem certeza? Trabalhei tanto essa semana, a cama está tão gostosa, está vindo assim, ó, só no fumego, só aquela fumacinha ainda ali, e ainda assim o Senhor olha para a gente e fala, eu não vou apagar essa fumacinha, porque vai incendiar novamente, vai poder novamente ter vida isso, eu não vou quebrar, eu não vou esmagar a cana que está rachada. Isso é uma terminologia ligada à agricultura, né? O caule de algumas plantas, ele pode rachar, que mesmo assim ele ainda continua, e pode novamente frutificar. Mas se você pegar ele, quebrar e esmagar, acabou. Aquela planta morre, ela não nasce mais. Deus é misericordioso para conosco, porque Deus está num processo de preparação dos seus soldados. Amém, igreja? Deus está te lapidando, esteja aberto ao mover do Espírito, esteja aberto a essa graça purificadora, não se feche no seu passado, não vive de passado, meu irmão. Quem vive de passado, como diz o ditado popular, é museu. Olhe para frente em nome de Jesus,
Se o passado não te solta, meu irmão, você não vive nem o seu presente e talvez nem terá um futuro brilhante. É necessário curar essas feridas, mágoas, imperfeições, falta de fé. O Senhor está te preparando para as grandes batalhas da vida, e as batalhas maiores são as batalhas espirituais. Aleluia! Segunda coisa acontece então nessa escola de Deus, de preparação dos seus soldados. E agora eu quero que você pula para o capítulo 7. Vamos ler do 1 ao 7, por favor. Está com a sua Bíblia aí? Mas está sendo projetado aqui com a graça de Deus também. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava no norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Pode dizer aí, está de brincadeira? Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Uau! Segundo processo, nessa preparação dos soldados de Deus, Deus precisa conduzir a gente num lugar onde a gente confie em Deus. Confiar em Deus, este é o segundo ensinamento primordial para quem quer servir o Senhor. Você precisa aprender a confiar em Deus. Essa história é fantástica. A Bíblia é cheia de histórias maravilhosas, não é? Gideão, então, faz uma tremenda campanha para chamar gente para a batalha. Ele toca a trombeta, ele manda mensageiro, chama da tribo A, da tribo B, da tribo C, e consegue juntar um povo para uma batalha que já era gigantesca. Amados, acredita-se que tinha, entre os inimigos, 150.000 homens. 150.000 homens. Gideão conseguiu 32.000. Vamos fazer as contas aí. Mais ou menos, para cada guerreiro que Gideão tinha, eles tinham que vencer 5 homens, mais ou menos, é isso? 3 em 5, 15. A luta já estava difícil. Cada guerreiro ia ter que ganhar de 5. Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, tem gente demais aí. Tem gente demais. Eu não sei você, mas talvez eu diria: está de brincadeira, Senhor? Você está de brincadeira, não é possível um negócio desse. Cada homem vai ter que vencer 5, você vem falar que tem gente demais. Tem gente demais. Aí Deus então fala assim: quem tiver medo, fala para eles, quem tiver tremendo de medo, pode mandar embora. Aí eu pensava, vai ser uns 20, uns 30. 22.000 homens estavam com medo. 22.000. Jesus amado. Aí Gideão já deve ter ficado naquela situação, Senhor, e agora? Aí Deus olha para ele e fala assim: Gideão, tem gente demais ainda. Vamos mexer mais um pouquinho? E aí tem esse episódio aqui que vários intérpretes da Bíblia, cada um dá uma versão. Aqueles que
curvar os seus joelhos para beber a água, era um povo que estava acostumado a se curvar diante de Baal. Isso tudo são umas suposições, conjecturas, que pode ser feita, mas não tem como comprovar nada disso. Porque aqueles que se ajoelharam poderiam ser também homens que se ajoelhavam diante de Deus. O fato é, meu querido, que essa prova não tem muito a ver com a questão de quem ajoelhou, de quem pegou a água com a mão, porque Deus já tinha dito antes, aqueles que eu falar que vai, vai, e os que eu falar que não vai, não vai. Então, na minha modesta opinião, era mais uma situação que Deus queria realmente tirar mais um pouco de gente e pronto. E pronto. Mas a nível de especulação é interessante, né? Aqueles que se ajoelharam, segundo alguns teólogos, eles acreditam que naquela época a espada ficava embanhada aqui, não é? Numa capa, a espada aqui. Então, para ajoelhar, a espada pega no chão. Então, que aqueles que se ajoelharam, eles tinham que se desfazer das suas armas temporariamente. Ou seja, eram pessoas que não estavam ligadas neste processo daquela batalha. Eram relapsos. Pode ser? Pode. Mas não é essa a questão. A questão é que Deus queria tirar mais um pouco. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Este é um dos testes de preparação para que eu e você possa ser instrumentos usados por Deus. É o teste da confiança em Deus. Até que ponto nós confiamos em Deus? Até que ponto? Enquanto você tem um exército enorme, aí é fácil confiar em Deus. Enquanto está tudo bem com a sua vida financeira, a conta do banco perfeita, aí é normal confiar em Deus. Dá glória a Deus e aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem outro jeito. Você só vai crescer em conhecimento de Deus e confiança de Deus em meio aos embates da vida. Esta aula não pode ser teórica. É uma aula que teórica não funciona. Tem que ser aula prática. Tem que ser aula prática. Porque a gente só vai aprender a confiar quando nós estivermos em dificuldades na vida. Eu sei que é difícil ouvir amém, mas é um processo divino. É um processo divino. Foi assim que Jesus treinou os seus discípulos todos. Jesus ensinava, Jesus ministrava a palavra e depois colocava na prática. Lembra daquele episódio que Jesus estava com eles, ensinou eles, e falou assim, agora vocês vão, pega o barco, e vai lá para o outro lado, que eu vou ficar aqui orando no monte? Está na Bíblia. Eles foram, pegaram o barco, e Jesus ficou no monte orando. E nessa caminhada para o outro lado, veio uma tempestade incrível, num lago daquele, que é o mar da Galileia. Ao ponto deles se virem afogando, o barco entrando água, e de repente quem vem andando sobre as águas? Jesus, o Senhor. O que era aquilo ali? Mais um teste. Vocês confiam em mim ou não? Você acha que eu colocaria vocês num barco para afundarem? Você acha que a minha missão é que os meus discípulos morram afogados? Até que ponto nós confiamos em Deus, meu amado? Até que ponto? E é nos embates da vida que você tem que mostrar isso, essa confiança em Deus. É quando nós não compreendemos as coisas, é que nós temos que confiar em Deus. Eles não compreendiam isso. O que é isso que você está fazendo, Senhor? Como é que a gente vai guerrear contra 150 mil? O Senhor está tirando todo mundo, está sobrando 300. Eu não entendo essa matemática do Senhor. Eu não entendo esses processos divinos. Eu não entendo os porquês. É nessa hora, Deus está te chamando para um nível maior de confiança em Deus. Confiança em Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Coloca na tela, por favor, Provérbios 3, 5. Diz assim, confie no Senhor e não se apoie, não se estriba no seu próprio conhecimento. Porque o nosso conhecimento é limitado, ele é falho. Nós conhecemos aquilo que é natural. Quanto mais homens na guerra, mais chances de vitória. É o natural. O natural é parte nossa, meu querido. É nosso dia a dia, é natural, é humano.
Mas Deus age num mundo sobrenatural. Ele é espiritual. Diz o apóstolo Paulo que todas as coisas que são vistas, elas surgiram, iniciaram daquilo que não se vê. Há um universo espiritual que rege a terra e não é visto com os olhos naturais, e é neste ambiente espiritual que Deus opera. É ali que estão acontecendo mudanças que você não conhece. Ali que Deus está trabalhando em corações e aparentemente não mudou nada. Você fala, ai, por que que o meu filho, por que que a minha filha, por que que meu discípulo? No natural, muitas vezes, nós não vemos e não entendemos. Mas Deus está nos chamando para essa escola da confiança. É fácil falar com a boca, meu querido, com a boca qualquer um fala. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu quero ver quando você estiver no meio daquela prova e Deus falar assim, me dá o seu filho. Me dá o seu filho, você confia? Então me dá o seu filho. Prova para mim que você confia. Estou falando do grande herói da fé, estou falando do pai da fé, Abraão. Deus fez isso com Abraão. Você confia, Abraão? Então eu vou te fazer um pedido muito simples. Pega a lenha, pega o machado, põe teu filho num cavalo, sobe lá no monte e sacrifica ele para mim. Loucura, loucura. Muitos teólogos que não conseguem entender as nuances da palavra de Deus e do mover de Deus, tentam achar inúmeras explicações para este texto. Ah, não foi Deus que disse isso. Ah, era figurativo. O texto está lá na Bíblia. Ele pega o garoto, ele amarra o garoto, ele prepara a lenha, e ele chega a erguer o cutelo, que é um machado feito na época de pedra pontiaguda. Até o ponto de Deus então intervir e falar assim, não, Abraão. Eu já entendi que você confia em mim. Amados, há um poder sobrenatural e uma bênção especial quando nós entramos nessa dimensão de confiança que você não consegue nem imaginar. Por causa deste relacionamento que Abraão desenvolveu com Deus, ao ponto de confiança máxima, Deus olha para aquele homem e fala assim, olha, você será tão abençoado, Abraão. O que você fez hoje aqui, Abraão, você provocou uma cadeia de bênção que vai alcançar todas as outras gerações suas, Abraão. Nós vemos hoje a nação de Israel passando sempre por luta, ataques, perseguição, genocídio. Mas essa nação continua de pé e vai continuar de pé, porque lá atrás o seu patriarca resolveu acreditar no Deus Todo-Poderoso. E Deus disse para ele, você vai com isso abençoar toda a sua geração. Aleluia. Amado, talvez você não sabe, mas na sua geração talvez teve um avô que confiou em Deus. E hoje você é salvo, está na igreja, você acha que é porque o João te discipulou, que o Manuel falou com você, mas às vezes é um processo que Deus está honrando lá atrás, um avô seu que resolveu confiar em Deus. A confiança é a maior das escolas divinas. Nós temos que exercitar a nossa confiança em Deus. E todos nós falhamos nesse ponto, sim ou não? Gente, quantas vezes Deus já fez coisas na minha vida e quantas vezes eu já falhei nesse ponto. Semana passada mesmo falhei nesse ponto. Eu já vi Deus operar na minha vida financeira, nos meus negócios constantemente. Mas nesse fevereiro começou uma coisa muito difícil, sem serviço, aquela coisa travada. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Comecei a rever se meus dízimos estavam em ordem. Fiz as contas de novo. E aí eu não tinha nenhum serviço na terça, não tinha nenhum serviço na quarta. E na segunda tarde, Deus me deu um serviço que valeu pela semana toda. Pela semana toda, e a maneira como que Ele fez, era para dizer assim, olha, sou eu que estou fazendo.
Uma grande empresa, a líder de mudança do nosso país, furou com o cliente. Furou, não vieram fazer o serviço. Eu falei, mas era essa empresa mesmo? O pessoal falou, é essa empresa. Eu fiquei aqui o dia todo esperando chegar esse caminhão não chegou. Aí ligaram para mim e falaram, olha, eu tenho uma necessidade, mas é urgente, você consegue me atender? Eu falei, estou aqui agora, o que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Fechei o negócio, mandei o caminhão, salvei a semana. Salvei a semana. Mas quantas vezes Deus já fez isso na minha vida? E a gente se esquece. Deus está nos chamando para esta intimidade de confiarmos nele. Ele é o Senhor. Posso ouvir um amém? Ele é o Senhor. Glória a Deus. Pedro também diz, lança sobre ele as vossas ansiedades. Lança sobre ele. Confia. Deus está fazendo obra grandiosa. Eu escrevi algo aqui que vale a pena falar para você. Mais importante para Deus do que vencer a batalha é a maneira como nós lutamos as nossas batalhas. Se perguntarmos para Gideão, talvez, qual o propósito dessa batalha? Gideão poderia dizer, é vencer os inimigos, é libertar o povo. Mas se você olhar pelo propósito de Deus, talvez era outro. Deus estava mais interessado em saber como eles iam vencer essa batalha. Como é mais importante para Deus? Porque vencer tem várias maneiras. Mas a maneira de vencer é o que Deus está interessado. Você vence porque você confia em Deus? Aleluia. Então você está entrando na escola para ser preparado como um soldado de Deus. Aleluia. Terceira e última parte. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Precisamos reconhecer a grandeza de Deus, isso é uma escola também. Quando Deus fala assim, olha, tem muita gente aí com você, eu vou tirar um pouco. O que ele diz? Vê lá comigo. Versículo de número 2. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Terceira coisa que nós precisamos entender nessa escola, meu querido, é que a glória é sempre dele. Nós temos que aprender a reconhecer este agir de Deus em nossas vidas. Porque ele fala algo interessante aqui, que eu nunca tinha prestado atenção, ele fala assim, para que você não se orgulhe contra mim. Toda vez que a gente se orgulha de algo que não foi você quem fez, é Deus através da sua vida, você se orgulha contra Deus. Nós nos orgulhamos contra Deus. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que Deus resiste aos soberbos. Porque você está se levantando inconscientemente contra o próprio Deus, achando que você é o cara. Achando que foi pelas suas habilidades extraordinárias. Achando porque você fez uma faculdade, você é PhD e não sei o quê. Não menosprezando nada disso, tem tudo a sua importância. Mas, meu querido, Deus pode muitas vezes permitir situações em nossa vida só para que você entenda melhor que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aleluia! Conforme está escrito lá na parede do apartamento da Verônica. Nunca foi sorte. A todo tempo é Deus que está agindo em nossas vidas. É Deus que está agindo em nossas vidas. Portanto, meu querido, encurta este caminho, encurta mais aulas dessa escola, meu irmão, e entenda que mais que você faça, sempre é Deus que está dando a vitória, é Ele que dá a força, é Ele quem dá a graça, é Ele quem abre a porta, é Ele quem opera em nós. Aleluia! Isso é fato, meu irmão. O mesmo provérbio que a gente leu, Provérbios capítulo 3, só que agora o versículo de número 6 diz assim, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitando as suas veredas. Mas se você acha que é o seu braço, se você acha que é porque você é bom, meu irmão, você está se orgulhando contra Deus.
E você impede esse agir maior. Você recebe uma nota vermelha nessa aula, já que é uma escola de preparação. E corre o risco de ser reprovado. Na minha época, não sei se mudou, quando a gente era reprovado, disse que ia acabar isso, né? Não sei se acabou ou não, você tinha que fazer o mesmo ano novamente no ano seguinte. Continua ou foi tirado? Continua, mas teve um tempo que estavam tentando tirar. Aí você tem que voltar tudo de novo. Aquela luta que você falou, nossa, ainda bem que acabou. Aí ela vem de novo. Ela vem de novo por quê? Porque você foi reprovado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ei, preste atenção. Tem pessoas que acham que atrai alguns problemas. Eu já ouvi pessoas falar assim, nossa, eu não sei o que acontece, mas eu atraio pessoas invejosas na minha vida. Aonde eu vou, começa um novo ciclo de amizade, se levanta ali uma pessoa invejosa contra a minha vida. Sabe o que acontece muitas vezes? É que essa aula você ainda não tirou nota boa. É que nessa aula você está sendo reprovado. Se você vencer isso, os diabos vai, fugir de você. Os diabos vai, fugir de você. Não é isso que diz a palavra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muito diabo por aí, gente. Disfarçado de várias maneiras. Diabo de saia, diabo de terno. Diabo cheio de dinheiro. Diabo sem dinheiro. Vença esses processos na sua vida. Deus está levantando soldados para a batalha espirituais. Aleluia! Assim Gideão foi preparado. E a semana que vem nós vamos entender quais foram as estratégias de Deus, porque também precisamos de estratégias. Amém? Porque se não precisássemos, Deus não tinha usado eles, não tinha feito daquela maneira. Semana que vem o Senhor vai ministrar essa parte em nós. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Se você nunca leu Provérbios capítulo de número 3, ou talvez já leu, mas passou rapidamente nele, mastigue Provérbios capítulo 3, se possível, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. É um dos provérbios mais instrutivos que tem na Bíblia, na minha modesta opinião. Provérbios capítulo 3. Grava isso aí, meu querido, como lição de casa, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Deus precisa curar a nossa alma. Deus quer nos levar a um outro nível, amém? Um nível onde que a gente realmente experimenta essa confiança, essa graça de Deus. Sabe, amados, e essas experiências, elas são pessoais. Pessoais. Não tem como ser transferidas. Você precisa ter as suas experiências. Eu vi algo esses dias na internet, alguém postou que eu achei interessante. Ele diz assim: só agora entendi o que a professora dizia lá no comecinho da minha infância. A prova é individual. Como que é? Olhe para frente. Olhe para frente que a prova é individual. Olha que lição simples e verdadeira. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu tinha um zoião na prova do outro. Você tinha um zoião na prova do outro? Olhe para frente, meu irmão, a prova é individual. É as suas experiências com o Senhor. É a sua experiência de confiar neste Deus maravilhoso. É que vai te dar crescimento em nome de Jesus. Aleluia.
mão para o céu. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos da sua palavra nessa oportunidade, Pai. Senhor, recebemos porque precisamos, Senhor, sermos preparados, sermos educados na nossa visão espiritual, naquilo, Senhor, que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Pai, levanta neste lugar, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, soldados deste reino espiritual, homens e mulheres que levam a luz, que levam a palavra, que levam o Teu nome, Senhor, com ousadia, mas também com vida, Pai, uma vida que Te conhece, uma vida que experimentou a confiança em Ti, uma vida, Senhor, experimentada, que reconhece os Seus feitos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu creio nisso, que o Senhor está levantando, Senhor, um grande exército para uma colheita maravilhosa nesses últimos tempos, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, usa, Senhor, cada servo e serva que aqui está, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio, amém? Aleluia, você vai fazer parte desse exército. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Glória ao Senhor.